Olá, amigos do canal Videira Espírita, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Thelma Marieta e este é mais um encontro que teremos para a leitura e o estudo da obra Paulo e Estevão, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel e pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. E para buscarmos, alcançarmos aquela ambiência adequada ao estudo, leremos uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, trazida a nós também por Emmanuel através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Hoje a mensagem que leremos é a mensagem número 47, intitulada A Grande Pergunta. Emmanuel nos trouxe as palavras de Jesus narradas por Lucas no capítulo 6, versículo 46. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Vamos ver as considerações que o benfeitor nos traz. Em lamentável indiferença, muitas pessoas esperam pela morte do corpo a fim de ouvirem as sublimes palavras do Cristo. Não se compreende, porém, o motivo de semelhante propósito. O Mestre permanece vivo em seu evangelho de amor e luz. É desnecessário aguardar ocasiões solenes para que lhe ouçamos os ensinamentos sublimes e claros. Muitos aprendizes aproximam-se do trabalho santo, mas desejam revelações diretas. Teriam mais fé, asseguram displicente, se ouvissem o Senhor de modo pessoal em suas manifestações divinas. Acreditam-se merecedores de dádivas celestes e acabam considerando que o serviço do Evangelho é grande em demasia para o esforço humano e põem-se à espera de milagres imprevistos, sem perceberem que a preguiça sutilmente se lhes mistura à vaidade, anulando-lhes as forças. Tais companheiros não sabem ouvir o Mestre Divino em seu verbo imortal. Ignoram que o serviço deles é aquele a que foram chamados, por mais humildes lhe pareçam as atividades a que se ajustam. Na qualidade de político ou de varredor, num palácio ou numa choupana, o homem da terra pode fazer o que lhe ensinou Jesus. É por isso que a oportuna pergunta do Senhor deveria gravar-se de maneira indelével em todos os templos, para que os discípulos, em lhe pronunciando o nome, nunca se esqueçam de atender sinceramente às recomendações do seu verbo sublime. Vamos orar? Mestre amado, Jesus, nosso guia, nosso exemplo. Agradecemos, Senhor, mais esta oportunidade de estudo em que nos debruçaremos uma vez mais nas páginas de Paulo e Estevão, esse romance trazido a nós por Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Que possamos, Senhor, aprender, guardar-lhe as lições e colocá-las em prática dentro das nossas possibilidades, levando em conta nossas imperfeições. Mas que essas lições, nos ajudem, Senhor, na nossa melhoria moral, nossa melhoria espiritual, para que possamos seguir progredindo, buscando um dia chegar no alto, ao teu lado. Abençoe-nos o estudo de hoje. Graças a Deus. Então, amigos, vamos retomar o estudo, fazendo aquele retrocesso para nos situarmos na história. Buscando aqui as minhas anotações, no último encontro, nós começamos estudos com Paulo presenciando o incêndio de Roma. Aquele terrível incêndio, né?
Então Nero idealizou o incêndio para poder reconstruir uma cidade nova, usando os imensos recursos financeiros vindos das províncias, como forma de fazer o que ele queria. Ele, Nero, queria, contrariando a vontade do povo. Ele se ausentou de Roma, então, para Anásio, para não levantar suspeitas, retornando à capital do império no último dia do incêndio, que durara uma semana e que tomara proporções inimagináveis para ele e seus comparsas. Ele não podia imaginar que a coisa chegaria ao ponto que chegou. Depois, então, fingindo lágrimas e lamentos, prometeu reconstruir a cidade. Mas pedindo, né, ao povo ajuda para que ele conseguisse descobrir os criminosos, né, quem eram os culpados daquele incêndio. E, para sua alegria, o povo culpou os cristãos. E o incêndio, então, foi considerado crime de lesa majestade e sacrilégio, e os culpados teriam castigos, né, punições à altura do crime, né, cometido. E Nero usou, então, de toda a sua maldade, sendo cruel ao extremo, deixando ao povo a missão de punir os cristãos como quisessem e como achassem justo. Reconstruir o grande circo como prioridade para poder dar as festividades ao povo, né? E houve, dentre patrícios ilustres, quem tentasse demovê-lo de sua crueldade, né? Lembrando a necessidade de agirem com honestidade e com prudência. A primeira carnificina, então, se deu na parte da cidade que não havia sido atingida pelo incêndio, né? Não havia sido destruída. E flagelos horríveis, como água e azeite fervente em fogueiras para os mártires, eram jogadas, né, com vida. Eles eram jogados ali. Portas de ferro em brasa, crucificações, postes onde os acorrentavam os culpados, açoites e muitos outros instrumentos de flagelo. Tudo isso acontecendo em clima festivo, né? Tendo inclusive atrações como as batalhas navais, os lagos artificiais, era tudo muito luxuoso. E os cristãos, porém, a tudo enfrentavam com humildade, paciência, né, e fé poderosa. E isso irritava, né, os algozes. Depois, as perseguições continuaram porque precisavam de figurantes para os espetáculos periódicos oferecidos ao povo. Então, para isso, eles tinham sempre os cárceres lotados, né, de cristãos. E permaneceram em Roma, então, Paulo, Pedro e Lucas. Todos os demais retornaram à Ásia. E Paulo se dedicava às pregações nas catacumbas, sempre amparado por Lucas. E Pedro atendia outros setores. Passados 2 meses, as prisões aumentavam dia a dia. E durante uma pregação nas catacumbas, Paulo e os cristãos foram surpreendidos por guardas que os cercaram para prender a todos, né? E Paulo saiu em defesa dos cristãos, enfrentando o centurião Volúmino, que se revoltou com a afronta. Paulo recebeu 3 bastonadas como castigo pela insolência. O centurião se impressionou com a serenidade daquele velho que ele não sabia quem era. E Paulo exigiu respeito, então, às crianças e às mulheres. Foram todos para a prisão marmentina ao amanhecer, onde permaneceram em um pátio escuro. Paulo, cidadão romano que era, solicitou audiência com o administrador da prisão marmentina e foi logo atendido. E diante dos títulos de Paulo e das relações de prestígio que ele possuía, né, que ele dispunha nos círculos romanos,
o chefe da prisão resolveu consultar a Cássio Domítios. Então, justo aquele a quem Paulo curou da cegueira. Né? E foi onde nós fizemos a pausa de nosso estudo. Na página 476, para quem tem essa edição do romance. E vamos retornar, então, o estudo na página 476, o primeiro parágrafo. Vamos lá. Chamado ao estudo da questão, o amigo do apóstolo, Cássio Domítios, compareceu solícito, procurando falar com o prisioneiro depois de longa entrevista com o diretor da prisão. Domítios explicou ao benfeitor que a situação era muito grave, que o prefeito dos pretorianos, Tigelinos, que odiava os cristãos, estava investido de plenos poderes para dirigir a campanha como melhor entendesse, que toda prudência era indispensável e que, como último recurso, só restava um apelo à magnanimidade do imperador, perante quem o apóstolo devia comparecer para defender-se pessoalmente, caso fosse deferida a petição apresentada a César naquele mesmo dia. Ouvindo essas ponderações, o ex-rabino recordou que uma noite, em meio à tempestade, entre a Grécia e a ilha de Malta, ouvira a voz profética de um mensageiro de Jesus, que lhe anunciava o comparecimento perante César, o Nero, sem esclarecer os motivos do evento. Não seria aquele o momento previsto? Milhares de irmãos estavam presos ou em extrema desolação. Acusados de incendiários, não haviam encontrado uma voz firme e resoluta que lhes advogasse a causa com o preciso desassombro. Percebia em Acácio a preocupação pela sua liberdade, mas por trás das insinuações delicadas havia um convite discreto para que ocultasse a sua fé perante o imperador, na hipótese de ser admitido à real entrevista. Compreendia os receios do amigo, mas intimamente desejava alcançar a audiência de Nero a fim de esclarecê-lo junto aos sublimes princípios do cristianismo. Constituir-se-ia advogado dos irmãos perseguidos e desditosos. Afrontaria de face a tirania ovante e clamaria pela retificação do seu ato injusto. Se fosse novamente preso, voltaria ao cárcere com a consciência edificada no cumprimento de um sagrado dever. Depois de rápida meditação sobre a conveniência do recurso que lhe parecia providencial, insistiu com Domítios para que o patrocinasse com os empenhos ao seu alcance. O amigo do apóstolo multiplicou atividades pessoais para alcançar os fins em vista. Valendo-se do prestígio de todos os que viviam em condições de subalternidade junto do imperador, conseguiu a desejada audiência para que Paulo de Tarso se defendesse, como convinha, no apelo direto à autoridade de Augusto. No dia aprazado, foi conduzido entre guardas à presença de Nero, que o recebeu curioso em um vasto salão, onde costumava reunir os favoritos ociosos de sua corte criminosa e excêntrica. Interessava-lhe a personalidade do ex-rabino. Queria conhecer o homem que mobilizara grande número de seus íntimos para apoiar-lhe o recurso. A presença do apóstolo dos gentios causou-lhe enorme decepção. Que valor poderia ter aquele velho insignificante e franzino? Ao lado de Tigelinos e de outros conselheiros perversos, fixou ironicamente a figura de Paulo. Era incrível tamanho interesse a respeito de uma criatura tão vulgar. Quando se dispunha a recambiá-lo, a devolvê-lo à prisão sem lhe ouvir o apelo,
Um dos áulicos lembrou que seria conveniente facultar-lhe a palavra para que se lhe aferisse a indigência mental. Nero, que jamais perdia ocasião de ostentar suas presunções artísticas, considerou o alvitre bem apresentado e ordenou ao prisioneiro que falasse à vontade. Ladeado por 2 guardas, o inspirado pregador do Evangelho levantou a fronte cheia de nobreza, fitou César, o imperador, e os companheiros do seu séquito, do seu cortejo leviano, e começou resoluto. Imperador dos romanos, compreendo a grandeza desta hora em que vos falo, apelando para os vossos sentimentos de generosidade e justiça. Não me dirijo aqui a um homem infalível, a uma personalidade humana, simplesmente, mas ao administrador que deve ser consciencioso e justo, ao maior dos príncipes do mundo, e que, antes de tomar o cetro e a coroa de um império imenso, deve considerar-se o pai magnânimo de milhões de criaturas. As palavras do velho apóstolo ecoavam no recinto com o caráter de uma profunda revelação. O imperador fixava-o admirado e enternecido. Seu temperamento caprichoso era sensível às referências pessoais, nas quais predominavam as imagens brilhantes. Nós vemos que Paulo tocou no orgulho e na vaidade do imperador. Percebendo que se impunha ao reduzido auditório, o convertido de Damasco prosseguiu mais corajoso. Confiando em vossa longanimidade, pleiteei esta hora inesquecível a fim de apelar para o vosso coração, não somente por mim, mas por milhares de homens, mulheres e crianças que padecem nos cárceres ou sucumbem nos circos do martírio. Falo aqui, em nome dessa multidão incontável de sofredores, perseguida com requintes de crueldade por favoritos de vossa corte, que deveria ser constituída de homens íntegros e humanitários. Acaso não chegarão aos vossos ouvidos os lamentos angustiosos da viuvez, da velhice e da orfandade? Ó Augusto imperante do trono de Cláudio, sabei que uma onda de perversidade e de crimes odiosos varre os bairros da cidade imperial, arrancando soluços dolorosos aos vossos tutelados miserandos. Ao lado da vossa atividade governamental, por certo, rastejam víboras venenosas que é necessário extirpar, a bem da tranquilidade e do trabalho honesto do vosso povo. Esses cooperadores perversos desviam vossos esforços do caminho reto. Espalham terror entre as classes desfavorecidas da sorte, ameaçam os mais infelizes. São eles os acusadores dos prosélitos de uma doutrina de amor e redenção. Não acrediteis no embuste dos seus conselhos que ressumam a crueldade. Ninguém trabalhou, talvez, quanto os cristãos, no socorro às vítimas do incêndio voraginoso, Aquele incêndio voraginoso seria redemoinhoso, Acho que é redemoinhoso, um adjetivo que compre bem o voraginoso. Enquanto os patrícios ilustres fugiam da Roma desolada, enquanto os mais tímidos se recolhiam aos lugares mais abrigados de perigo, os discípulos de Jesus percorriam os quarteirões em chamas, aliviando as vítimas infortunadas. Alguns imolaram a vida ao altruísmo dignificador. E, por fim, vede, os trabalhadores sinceros do Cristo foram recompensados com a pecha de autores do crime hediondo, de caluniadores sem entranhas. Acaso não vos doeu a consciência ao endossardes tão infames alegações à revelia de uma sindicância imparcial e rigorosa?
No esfervilhar, no movimento das calúnias, não vi surgir uma voz que vos esclarecesse. Admito que participais certamente de tão trágicas ilusões, porque não creio no desvirtuamento de vossa autoridade reservada às melhores resoluções em favor do império. É por isso, ó imperador dos romanos, que reconhecendo o grandioso poder enfeixado em vossas mãos, ouso levantar minha voz para esclarecer-vos. Atentai para a extensão gloriosa de vossos deveres. Não vos entregueis à sanha de políticos inconscientes e cruéis. Lembrai-vos de que em uma vida mais elevada que esta, ser-vos-ão pedidas contas de vossa conduta nos atos públicos. Não alimenteis a pretensão de que vosso cetro seja eterno. Sois mandatário de um Senhor poderoso que reside nos céus. Para vos convencerdes da singularidade de semelhante situação, volte um olhar apenas ao passado brumoso. Onde estão os vossos antecessores? Em vossos palácios em vossos palácios faustosos perambularam guerreiros triunfantes, reis improvisados, herdeiros vaidosos de suas tradições. Onde estão eles? A história nos conta que chegaram ao trono com os aplausos delirantes das multidões. Vinham soberbos, ostentando magnificências nos carros do triunfo, decretando a morte dos inimigos, adornando-se com os despojos sangrentos das vítimas. Entretanto, bastou um sopro para que se resvalassem do esplendor do trono para a escuridão do sepulcro. Uns partiram pelas consequências fatais dos próprios excessos destruidores. Outros, assassinados pelos filhos da revolta e do desespero. Recordando semelhante situação, não desejo transformar o culto da vida em culto da morte, mas demonstrar que a fortuna suprema do homem é a paz da consciência pelo dever cumprido. Por todas essas razões, apelo para a vossa magnanimidade, não só por mim, como por todos os correligionários que gemem à sombra dos cárceres, esperando o gládio da morte, a espada da morte. Observando-se longa pausa no verbo eloquente do orador, podia ver-se a estranha sensação que a sua palavra havia causado. Imagine, ele não falou pouco. Ele falou muito, disse tudo. Nero estava lívido, Nero estava pálido. Tigelinos, profundamente irritado, procurava um recurso para insinuar-se com alguma observação menos digna a respeito do postulante. As raras cortesãs presentes não disfarçavam a indizível comoção que lhes abalara o sistema nervoso. Os amigos do prefeito dos pretorianos mostravam-se indignados, rubros de cólera, vermelhos de raiva, não é? Depois de ouvir um áulico, o imperador ordenou que o apelante se conservasse em silêncio até que tomasse as primeiras deliberações. Estavam todos surpreendidos. Não se podia esperar de um velho franzino e doente tamanho poder de persuasão, um desassombro que raiava pela loucura, segundo as noções do patriciado. Por muito menos, velhos e probos conselheiros da corte haviam alcançado o exílio ou a sentença de morte. O filho de Agripina, Nero, parecia abalado. Não mais assentava no olho a impertinente esmeralda, à guisa de monóculo. Tinha a impressão de haver escutado sinistros vaticínios. Entregava-se automaticamente aos seus gestos característicos,
quando impressionado e nervoso. As advertências do apóstolo penetravam-lhe o coração, suas palavras pareciam ecoar-lhe nos ouvidos para sempre. Tigelinos percebeu a delicadeza da situação e aproximou-se. Divino! Exclamou o prefeito dos pretorianos em atitude servil, a voz quase imperceptível. Se quiserdes, o atrevido poderá morrer aqui mesmo, ainda hoje. Não, não, redarguiu Nero comovido. Este homem é dos mais perigosos que tenho encontrado. Ninguém como ele ousou comentar a presente situação nestes termos. Vejo por detrás de sua palavra muitos vultos, talvez eminentes, que, conjugando valores, poderiam fazer-me grande mal. Concordo, disse o outro hesitante em voz muito baixa. Assim, pois, continuou o imperador prudentemente, é preciso parecer magnânimo e sagaz. Dar-lhe-ei o perdão por agora, recomendando que não se afaste da cidade até que se esclareça de todo a situação dos seguidores do cristianismo. Tigelinos escutava com um sorriso ansioso, enquanto o filho de Agripina rematava em voz sumida, mas num cochicho. Vigiará seus menores passos, mantê-lo-ás em custódia oculta, e quando vier a festividade da reconstrução do grande circo, aproveitaremos a oportunidade para despachá-lo a lugar distante, onde deverá desaparecer para sempre. O odioso prefeito sorriu e acentuou. Ninguém resolveria melhor o intrincado problema. Terminada a breve conversação, o imperceptível aos demais, Nero declarou, com enorme surpresa dos palacianos, concedera ao apelante a liberdade que pleiteava em sua primeira defesa, mas reservava o ato de absolvição para quando se apurasse definitivamente a responsabilidade dos cristãos. Deste modo, o defensor do cristianismo poderia permanecer em Roma à vontade, submetendo-se, contudo, ao compromisso de não se ausentar da sede do império, até que seu caso pessoal fosse bastantemente esclarecido. O prefeito dos pretorianos lavrou a sentença em pergaminho. Paulo de Tarso, por sua vez, estava confortado e radiante. O caviloso, ardiloso monarca pareceu-lhe menos mal, digno de amizade e reconhecimento. Sentia-se possuído de grande alegria, por isso que os resultados de sua primeira defesa eram de molde a proporcionar nova esperança aos seus irmãos de fé. Paulo retornou ao cárcere, ficando o administrador notificado das últimas disposições a seu respeito. Só então lhe deram liberdade. Assaz esperançado, procurou os amigos, mas por toda parte só encontrava desoladoras notícias. A maioria dos colaboradores mais íntimos e prestimosos haviam desaparecido, presos ou mortos. Muitos haviam debandado, temerosos do extremo sacrifício. Por fim, sempre teve a satisfação de reencontrar Lucas. O piedoso médico informou dos acontecimentos dolorosos e trágicos que se repetiam diariamente. Ignorando que um guarda seguia de longe para lhe situar a nova residência, Paulo, acompanhado do amigo, atingiu uma casa pobre nas proximidades da Porta Capena. Lembram lá onde começa a Via Ápia? Necessitando repousar e fortalecer o corpo debilitado, o velho pregador procurou 2 generosos irmãos que o receberam com imensa alegria. Trata-se de Lino e Cláudia, dedicados servidores de Jesus. O apóstolo dos gentios instalou-se no lar pobre, com a obrigação de comparecer à prisão mamertina de 3 em 3 dias,
até que se aclarasse a situação de modo definitivo. Não obstante o consolo de que se sentia possuído, o venerável amigo do gentilismo experimentava singulares presságios. Surpreendia-se a refletir no coroamento da carreira apostólica como se nada mais lhe restasse senão morrer por Jesus. Combatia tais pensamentos no propósito de continuar propugnando pela difusão dos ensinamentos evangélicos. Não mais pôde encaminhar-se à pregação das catacumbas, dada a prostração física, mas valia-se da colaboração afetuosa e dedicada de Lucas para as epístolas que julgavam necessárias. Nessas, inclui-se a derradeira carta que escreveu a Timóteo. Então, a última carta que ele escreveu a Timóteo foi escrita em Roma, né? Aproveitando 2 amigos que partiam para a Ásia. Ele escreveu e enviou aos amigos, pelos amigos que estavam indo para a Ásia. Paulo escreve esse último documento ao discípulo muito amado, tomando-se de singulares emoções que lhe enchem os olhos de lágrimas abundantes. Sua alma generosa deseja confiar ao filho de Eunice as últimas disposições, mas luta consigo mesmo, de modo a não se dar por vencido. O ex-rabino, ao traçar conceitos afetuosos, sente-se qual discípulo chamado a esferas mais altas, sem poder furtar-se à condição de homem que não deseja capitular na luta, né? Entregar-se. Ao mesmo tempo em que confia a Timóteo a convicção de haver terminado a carreira, pede-lhe que envie a ampla capa de couro deixada em Troade, em casa de Carpo, visto necessitar de agasalho para o corpo abatido. Enquanto lhe envia as últimas impressões cheias de prudência e carinho, roga os seus ofícios para que João Marcos venha à sede do Império, Marcos não é evangelista, a fim de auxiliá-lo no serviço apostólico. Quando a mão trêmula e rugosa escreve melancolicamente: só Lucas está comigo. Então temos aqui uma nota do autor espiritual, não é, de Emmanuel, que nós encontramos essa passagem na Epístola a Timóteo 4, capítulo 4, versículo 11. Então vamos lá, vou repetir. Quando a mão trêmula e rugosa escreve melancolicamente: só Lucas está comigo, o convertido de Damasco interrompe-se para chorar sobre os pergaminhos. Neste instante, porém, sente afagar-lhe a fronte como flabelo, como um leque de asas que adejassem de leve. Brando conforto lhe invade o coração amoroso e intrépido. Nesse ponto da carta, recobra novo ânimo e volta a demonstrar decisão de luta, terminando com as recomendações atinentes às necessidades da vida material e aos seus labores evangélicos. Paulo de Tarso, entretanto, entrega a missiva a Lucas para expedi-la, sem conseguir disfarçar os seus lúgubres, seus fúnebres pressentimentos. Em vão, o carinhoso médico e devotado amigo procura desfazer aquelas apreensões. Debalde, Lino e Cláudia tentam distraí-lo. Embora não abandonasse os trabalhos condizentes com a nova situação, o velho apóstolo mergulhou-se em profundas meditações, das quais apenas se forrava para atender às necessidades triviais. Efetivamente, decorridas algumas semanas após a carta a Timóteo, um grupo armado visitou a residência de Lino, depois de meia-noite, na véspera das grandes festividades com que a administração pública desejava assinalar a reconstrução do grande circo. O dono da casa, a esposa e Paulo de Tarso foram presos, escapando Lucas.
ele tinha uma missão a cumprir, lembram, né? Pensem bem, ele tinha uma missão a cumprir. Ele tinha que divulgar todas essas cartas, as epístolas, ele tinha que fazer o livro, né, de Lucas. O dono da casa, a esposa e Paulo de Tarso foram presos, escapando Lucas pelo fato de pernoitar em outra parte. Ele não estava na casa. As 3 vítimas foram conduzidas a um cárcere do Monte Esquilino, dando provas de poderosa fé em face do martírio que começava. O apóstolo foi atirado a uma cela escura e incomunicável. Os próprios soldados se intimidavam da sua coragem. Ao despedir-se de Lino e sua mulher, enquanto esta se desfazia em lágrimas, o valoroso pregador abraçava-os, dizendo: tenhamos coragem. Esta deve ser a última vez em que nos saudamos com os olhos materiais, mas havemos de avistar-nos no reino do Cristo. O poder tirânico de César não atinge senão o corpo miserável. Isso é fé, convicção. Não existe nenhum laço de toque de insegurança, de dúvida. É fé, pura fé. Em virtude de ordem expressa de Tigelinos, o prisioneiro ficou insulado de todos os companheiros. Ficou isolado de todos. Não tinha ninguém com ele. Na escuridão do cárcere, que mais se assemelhava a uma cova úmida, deu um balanço retrospectivo em todas as atividades de sua vida, entregando-se a Jesus inteiramente confiado na sua divina misericórdia. Desejou sinceramente permanecer junto dos irmãos, que por certo se destinavam aos espetáculos nefandos do dia imediato, esperando com eles comungar a hóstia dos martírios, quando chegasse a hora extrema. Não pôde dormir, a considerar as horas transcorridas desde o momento da prisão, e concluiu que o dia do sacrifício estaria iminente. Nem uma réstia de luz penetrava o cubículo infecto e acanhado. Percebia somente vagos rumores longínquos que lhe davam ideia de aglomeração popular nas vias públicas. As horas passaram em expectativas que pareciam intermináveis. Depois, de angustioso cansaço, conseguiu algumas horas de sono. Acordou mais tarde, já incapacitado de calcular as horas decorridas. Tinha sede e fome, mas orou com fervor, sentindo que fluíam brandas consolações para sua alma das fontes da providência invisível. Então aqui nós vemos, né, o poder da fé, o poder da fé. Nós temos que lembrar que sempre a prece nos trará alívio, nos trará apaziguamento da alma, do espírito. Então, nos momentos de tribulações, não devemos esquecer da prece, do poder dela. Né? Continua. No fundo, estava preocupado com a situação dos companheiros. Um guarda o informara de que enorme contingente de cristãos seria levado ao circo, e ele sofria por não ter sido chamado a perecer com os irmãos na arena do martírio por amor a Jesus. Mergulhado nessas reflexões, não tardou a sentir que alguém abria cautelosamente a porta da enxovia. Conduzido ao exterior, o ex-rabino defrontou 6 homens armados, que o aguardavam junto de um veículo de regulares proporções. Ao longe, no horizonte pontilhado de estrelas, delineavam-se os tons maravilhosos da madrugada próxima. O apóstolo, silencioso, obedeceu à escolta. Ataram-lhe as mãos calejadas, brutalmente, com grosseiras cordas. Um vigilante noturno, visivelmente embriagado, aproximou-se
e escarrou-lhe na face. O ex-rabino recordou os sofrimentos de Jesus e recebeu o insulto sem revelar o mínimo gesto de amor próprio ofendido, porque na realidade ele não se sentia ofendido. Mais uma ordem tomou lugar no veículo junto dos 6 homens armados que o observavam, admirados de tanta serenidade e coragem. Os cavalos trotaram lépidos, rápidos, como se quisessem atenuar a friagem úmida da manhã. Chegados aos cemitérios que se enfileiravam ao longo da Via Ápia, as sombras noturnas se desfaziam quase completamente, auspiciando, predizendo, anunciando um dia de sol radioso. O militar que chefiava a escolta mandou para o carro e, fazendo descer o prisioneiro, disse-lhe hesitante: o prefeito dos pretorianos, por sentença de César, ordenou que fosseis sacrificado no dia imediato ao da morte dos cristãos, votados às comemorações do circo realizados ontem. Deveis saber, portanto, que estáis vivendo os últimos minutos. Calmo, olhos brilhantes e mãos amarradas, Paulo de Tarso, mudo até então, exclamou, surpreendendo os verdugos com a sua majestosa serenidade: ciente da tarefa criminosa que vos incumbe desempenhar, os discípulos de Jesus não temem os algozes que só lhes podem aniquilar o corpo. Não julgueis que vossa espada pode eliminar-me a vida, de vez que, vivendo estes fugazes minutos em corpo carnal, isto significa que vou penetrar, sem mais demora, nos tabernáculos da vida eterna com o meu Senhor Jesus Cristo, o mesmo que vos tomará contas tanto quanto a Nero e Tigelinos. A patrulha sinistra estarrecia de assombro. Imaginem ouvirem estas palavras daquele homem franzino, aquele semblante frágil, envelhecido, mas com a potência da verdade na voz, nas palavras. Aquela energia moral no momento supremo era de molde a abalar os mais fortes. Percebendo a surpresa geral e cioso, zeloso do seu mandato, o chefe da escolta tomou a iniciativa do sacrifício. Os demais companheiros pareciam desorientados, nervosos, trêmulos. O inflexível preposto de Tigelinos, porém, ordenou ao prisioneiro que desse 20 passos à frente. Paulo de Tarso caminhou serenamente, embora no íntimo se recomendasse a Jesus, compreendendo a necessidade de amparo espiritual para o testemunho supremo. Então aqui ele sabia que ele estava vivendo seus últimos instantes nesta vida carnal e se recomendou a Jesus. Mais uma vez ele nos mostra que o certo a fazer é orar, é pedir a Jesus força, proteção, o reforço na fé, serenidade, humildade, para poder servir a Ele da maneira que Deus achar necessário. Ao chegar ao local indicado, o sequaz de Tigelinos, o aliado de Tigelinos, desembainhou a espada, mas nesse instante tremeu-lhe a mão, fixando a vítima, e falou-lhe em tom quase imperceptível. Quer dizer, além de tremer as mãos, a mão que embainhava a espada, ele quase sem voz. Lastimo ter sido designado para este feito, e intimamente não posso deixar de lamentar-vos.
Paulo de Tarso, erguendo a fronte quanto lhe era possível, respondeu sem hesitar: não sou digno de lástima. Tendes antes compaixão de vós mesmos, porquanto morro cumprindo deveres sagrados, em função de vida eterna, enquanto que vós ainda não podeis fugir às obrigações grosseiras da vida transitória. Chorai por vós, sim, porque eu partirei buscando o Senhor da paz e da verdade, que dá vida ao mundo. Ao passo que vós, terminada a vossa tarefa de sangue, tereis de voltar à hedionda convivência dos mandamentos de crimes tenebrosos da vossa época. O algoz continuava a fitá-lo com assombro, e Paulo, notando a tremura com que ele empunhava a espada, concitou resoluto: não tremais, cumpri vosso dever até o fim. Um golpe violento fendeu-lhe a garganta, seccionando quase inteiramente a velha cabeça que nevara os sofrimentos do mundo. Aqui vamos colocar esse slide, uma reprodução artística sobre a decapitação de Paulo, neste momento que estamos vivendo aqui na história. Paulo de Tarso caiu redondamente, sem articular uma palavra. O corpo alquebrado embolou-se no solo, como um despojo horrendo e inútil. O sangue jorrava em golfões nas últimas contrações da agonia rápida. Enquanto a expedição regressava penosamente, muda, dentro da luz matinal e triunfante. Vou retirar aqui. Continuando. O valoroso discípulo do Evangelho sentia a angústia das derradeiras repercussões físicas, mas aos poucos experimentava uma sensação branda de alívio reparador. Então aqui vamos ler essa passagem aqui do livro dos Espíritos. Vamos aqui, vamos botar essa. Vamos ler juntos, tá bem? Livro dos Espíritos, parte 2ª, do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, capítulo 6, da Vida Espírita, ensaio teórico da sensação dos Espíritos. Então temos aqui um excerto do texto, né, sobre esse assunto, a sensação dos Espíritos. Ensina-nos a experiência que, por ocasião da morte, o perispírito se desprende mais ou menos lentamente do corpo, que durante os primeiros minutos depois da desencarnação, o espírito não encontra explicação para a situação em que se acha. Crê não estar morto porque se sente vivo. Vê a um lado o corpo, sabe que lhe pertence, mas não compreende que esteja separado dele. Essa situação dura quanto haja qualquer ligação entre o corpo e o perispírito. Então vamos continuar com a narração e vamos ver que isso está acontecendo com Paulo. Paulo era o apóstolo dos gentios, era o vaso escolhido, né, por Jesus para a tarefa que desempenhou com tanta dedicação, e mesmo assim, sendo o espírito já evoluído que era, ele enfrentou ainda, né, essas sensações, porque somos mortais, desencarnando, né, nos apartando da matéria, né, e passando ainda por esse período chamado período de perturbação, né? Então vamos seguir a nossa narração aqui. Vamos retirar aqui, isso.
Mãos carinhosas e solícitas pareciam tocá-lo de leve, como se arrancassem, tão só neste contato divino, as terríveis impressões dos seus amargurosos padecimentos. Tomado de surpresa, verificou que o transportavam a local distante e pensou que os amigos generosos desejavam assisti-lo em lugar mais conveniente, para que lhe não faltasse a doce consolação da morte tranquila. Depois de alguns minutos, as dores haviam desaparecido por completo. Guardando a impressão de permanecer à sombra de alguma árvore frondosa e amiga, experimentava a carícia das brisas matinais que passavam em lufadas frescas. Tentou levantar-se, abrir os olhos, identificar a paisagem. Impossível. Sentia-se fraco, qual convalescente de moléstia prolongada e gravíssima. Reuniu as energias mentais como lhe foi possível e orou, suplicando a Jesus permitisse o esclarecimento de sua alma naquela nova situação. Sobretudo, a falta de visão deixava-o submerso em angustiosa expectativa. Ele estava cego, novamente, mais uma vez, não é? Recordou os dias de Damasco, quando a cegueira lhe invadira os olhos de pecador, ofuscados pela luz gloriosa do Mestre. Lembrou o carinho fraternal de Ananias e chorou ao influxo daquelas singulares reminiscências. Depois de grande esforço, conseguiu levantar-se e refletiu que o homem precisava servir a Deus, ainda que tateasse em densas trevas. Foi aí que ouviu passos de alguém que se aproximava de leve. Ocorreu-lhe subitamente o dia inesquecível em que fora visitado pelo emissário do Cristo na pensão de Judas. Quem sois? Perguntou, como fizera outrora naquele lance inovidável, inesquecível. Irmão Paulo, começou a dizer o recém-chegado. O apóstolo dos gentios, porém, identificando aquela voz bem-amada, interrompeu-lhe a palavra, bradando com júbilo inexprimível: Ananias, Ananias! E caiu de joelhos em pranto convulsivo. Sim, sou eu, disse a veneranda entidade, pousando a mão luminosa na sua fronte. Um dia Jesus mandou que te restituísse a visão, para que pudesses conhecer o caminho áspero dos seus discípulos. E hoje, Paulo, concedeu-me a dita de abrir-te os olhos para a contemplação da vida eterna. Levanta-te, já venceste os últimos inimigos, alcançaste a coroa da vida, atingiste novos planos da redenção. O apóstolo levantou-se, afogado em lágrimas de jubilosa gratidão, enquanto Ananias, pousando a destra nos seus olhos apagados, exclamou com carinho: Vê novamente em nome de Jesus. Desde a revelação de Damasco, dedicaste os olhos ao serviço do Cristo. Contempla agora as belezas da vida eterna, para que possamos partir ao encontro do Mestre amado. Então, o devotado trabalhador do Evangelho reconheceu as maravilhas que Deus reserva aos seus cooperadores no mundo cheio de sombras. Tomado de espanto, identificou a paisagem que o rodeava. Não longe estavam as catacumbas da Via Ápida. Então aqui podemos perceber que ele não viu o seu corpo, né, decapitado. Foi poupado dessa visão, né? Misteriosas forças o haviam afastado do quadro triste em que se descompunham os despojos sangrentos. Sentiu-se jovem e feliz. Compreendia agora a grandeza do corpo espiritual no ambiente estranho aos organismos da terra. Suas mãos estavam sem rugas, a epiderme sem cicatrizes. Tinha a impressão de haver sorvido um misterioso elixir de juventude. Uma túnica de alvúria resplandecente envolvia-o em graciosas ondulações. Mal despertava do seu deslumbramento quando alguém lhe bateu levemente no ombro.
Era Gamaliel, que lhe trazia um beijo, um ósculo fraternal. Paulo de Tarso sentiu-se o mais ditoso dos seres, abraçando seu velho mestre e a Ananias, em um só gesto de ternura, exclamava entre lágrimas: só Jesus me poderia conceder alegria igual a esta. Mal não acabara de o dizer, começaram a chegar velhos companheiros de lutas terrenas, amigos de outros tempos, irmãos desvelados que lhe vinham trazer as boas-vindas ao transpor os umbrais da eternidade, ao transpor as portas da eternidade. Os deslumbramentos do apóstolo sucediam-se ininterruptos. Como se ficassem em Roma à sua espera todos os mártires das festividades da véspera na inauguração do circo, chegaram cantando nas proximidades das catacumbas. Todos queriam abraçar o generoso discípulo, oscular-lhe as mãos, beijar-lhe as mãos. Nesse ínterim, dando impressão de nascer em maravilhosas fontes do mais além, ouviu-se uma cariciosa melodia acompanhada de vozes argentinas que deviam ser angélicas. Surpreendido com a beleza da composição intraduzível na linguagem humana, Paulo ouvia o venerando amigo de Damasco, que explicava solícito: este é o hino dos prisioneiros libertados. Observando-lhe a intensa comoção, Ananias perguntou qual o seu primeiro desejo na esfera dos redimidos. Paulo de Tarso intimamente recordou Abigail, foi seu primeiro impulso. Recordou Abigail e os anelos sagrados do coração, como aconteceria a qualquer ser humano. Mas, integrado no mistério divino, que manda esquecer os caprichos mais singelos e, sem trair a gratidão à misericórdia do Cristo, respondeu comovidamente: meu primeiro desejo seria rever Jerusalém, onde pratiquei tantos males, e ali orar a Jesus para ofertar-lhe o meu agradecimento. Tão depressa eu disse, e a luminosa assembleia se punha em movimento. Assombrado com o poder de volitação, Paulo observava que as distâncias nada representavam agora para para as suas possibilidades espirituais. De mais alto, continuavam fluindo harmonias de sublimada beleza. Eram hinos que exaltavam a ventura dos trabalhadores triunfantes e a misericórdia das bênçãos do Todo-Poderoso. Paulo desejava imprimir à divina excursão o sabor de suas reminiscências. Para esse fim, o grupo seguiu ao longo da Via Ápia até Arícia, de onde se desviou em direção a Pozzuoli, em cuja igreja se deteve em preces por alguns minutos de ventura inigualável. Daí, a caravana espiritual demandou a ilha de Malta, transportando-se em seguida para o Peloponeso, onde Paulo se extasiou na contemplação do Corinto, dando curso a recordações carinhosas e doces. Inflamados de entusiasmo fraternal, os componentes da caravana acompanhavam o valoroso discípulo no caminho das sagradas lembranças que lhe vibravam do coração. Atenas, Tessalônica, Filipos, Neápolis, Troade e Éfeso foram pontos nos quais o apóstolo estacionara demoradamente, orando com lágrimas de gratidão ao Altíssimo. Atravessadas as zonas da Panfilha e da Cilícia, entraram na Palestina, tomados de júbilo e sagrado respeito. Em todos os caminhos, incorporavam-se emissários e trabalhadores do Cristo. Paulo não conseguia avaliar a alegria da chegada a Jerusalém, sob o prodigioso azul do crepúsculo. Obedecendo ao alvitre de Ananias, reuniram-se no cimo do Calvário e ali cantaram hinos de esperança e de luz. Lembrando os erros do passado amarguroso, Paulo de Tarso ajoelhou-se e elevou a Jesus fervorosa súplica. Os companheiros libertos, os companheiros remidos,
recolhiam-se em êxtase, enquanto ele, transfigurado em pranto, procurava exprimir a mensagem de gratidão ao Divino Mestre. Desenhou-se então, na tela do infinito, um quadro de beleza singular. Como se houvesse rasgado a imensurável o belo azul, surgiu na amplidão do espaço uma senda luminosa, um caminho luminoso, conservando Estevão à direita e Abigail. Uma senda luminosa e 3 vultos que se aproximavam radiantes. Aqui vemos então essa imagem, né? O mestre estava no centro, conservando Estevão à direita e Abigail ao lado do coração. Deslumbrado, arrebatado, o apóstolo apenas pôde estender os braços, porque a voz lhe fugia no auge da comoção. Lágrimas abundantes perolavam-lhe o rosto também transfigurado. Abigail e Estevão adiantaram-se. Ela tomou-lhe delicadamente as mãos em um assomo de ternura, enquanto Estevão o abraçou com efusão, entusiasmado. Paulo quis lançar-se nos braços dos 2 irmãos de Corinto, beijar-lhe as mãos no seu arroubo de ventura, mas qual a criança dócil que tudo devesse ao mestre dedicado e bom, procurou o olhar de Jesus para sentir-lhe a aprovação. O mestre sorriu indulgente e carinhoso e falou: Sim, Paulo, sê feliz. Vem agora a meus braços, pois é da vontade de meu Pai que os verdugos e os mártires se reúnam para sempre no meu reino. E assim, unidos, felizes, ditosos, os fiéis trabalhadores do Evangelho da Redenção seguiram as pegadas do Cristo, em demanda às esferas da verdade e da luz. Lá embaixo, Jerusalém contemplava embevecida o crepúsculo vespertino, esperando o luar que não tardaria com os primeiros clarões. E aqui então, irmãos, terminamos a leitura deste romance, nos trazendo com tantos detalhes toda a caminhada do apóstolo dos gentios. E agradecemos neste momento esta oportunidade de termos nos debruçado nestas páginas contendo tantas histórias, tantos exemplos inesquecíveis e que com certeza transformam a nossa maneira de ver e de sentir o que é ser um servo de Jesus. Vamos orar? Jesus, Divino Mestre, encerramos hoje, Senhor, este romance, onde recebemos tantos detalhes sobre a vida deste teu filho amado, que divulgou a boa nova a todas as gentes, o mais longe que pôde, enfrentando martírios, apupos, enfrentando as mais difíceis condições, terminando, por fim, debilitado, esquálido, pois que vivia somente da divulgação do Evangelho. Este
que conseguiu transformar seu coração, que era tão cruel, em um coração onde não cabia tanto amor. Que nós possamos, Senhor, levar para a nossa vida as lembranças de tudo aquilo que tomamos conhecimento nestes relatos, nessas inúmeras páginas que trouxeram a história de Paulo e Estevão. Obrigada, Senhor, por esta oportunidade bendita de ser conosco hoje, agora e sempre. Graças.